Eu descobri o programa de au pair quando eu tinha 15, 16 anos e o meu sonho era vir para os Estados Unidos para fazer parte desse intercâmbio. E hoje faltam 47 dias pro meu programa de au pair acabar. Tô finalizando o meu segundo ano agora, tô na reta final e eu tô muito animada para essa próxima fase. Eu vou resumir aqui o que é o au pair rapidinho, mas se você já tá sabida do que é, você pode pular para esse minuto aqui. O au pair, gente, é uma modalidade de intercâmbio cultural que eles divulgam como uma troca de cultura, mas é um intercâmbio de trabalho e estudo. Porém, 99% desse intercâmbio é trabalho e 1% só é estudo. É bem pouco estudo relacionado ao que você vai trabalhar, a quantidade é bem diferente, porque você trabalha 45 horas por semana no máximo aqui, e você estuda apenas 6 créditos, que dá em total aí de umas 72 horas. Você vai morar na casa de uma família que mora aqui nos Estados Unidos. Não necessariamente eles serão americanos, mas todos eles irão falar em inglês. Tenho amigas que têm família indiana, tenho amigas que têm família brasileira. Essa família que você vai trabalhar e morar na casa, a gente chama de host family. Você vai ter o seu próprio quarto, isso é obrigatório. Tem famílias que você pode trabalhar um turno integral, tipo das 8 às 5, e tem famílias que, se as crianças vão pra escola, por exemplo, você vai trabalhar um turno de manhã ajudando as crianças a se arrumarem pra ir pra escola, vai levar pra escola, é o que eu faço agora. Enquanto a criança tá na aula, você tem esse intervalo, você tem todo aquele tempo off pra você mesma, e depois você busca a criança na escola e trabalha até determinado horário. O horário de trabalho, ele é bem flexível e pode mudar de família pra família, tá, gente? Ninguém tem o mesmo horário exatamente. Já que é um trabalho, você recebe um salário. Esse salário é de 195,75 dólares o mínimo por semana. Mas não façam o erro que eu fiz, que quando eu tava no Brasil eu convertia isso pra reais e eu ficava, ai meu Deus, é um salário enorme que eu vou estar ganhando 5, 6 mil reais por mês. Não é isso, porque quando você tá aqui, você tá gastando em dólar. Então não converta esse valor, as coisas vão ser caras e baratas em dólar, e não caras e baratas em reais. O primeiro passo é que você precisa ir atrás de orçamentos de cada agência. Existem várias agências no Brasil e nos Estados Unidos que sediam esse intercâmbio, e você precisa saber o orçamento e o preço de cada uma, porque não é igual em todas. Então faça sua pesquisa na questão de agência, quais agências tem perto da sua casa, qual o preço que elas cobram, como você está sendo atendida, se você está sendo bem atendida, se eles prestam atenção em você, se eles não estão demorando para te responder, entendeu? E aí você pesquisa os requisitos de cada agência para ver se você se qualifica para esse programa. Uma observação importante é que muitas agências permitem que você adquira os requisitos durante o seu processo. Você fez o orçamento, decidiu qual agência você vai, você faz a sua inscrição. Esse é o segundo passo e acho que é o mais fácil de todos. Terceiro passo é o application. As agências, elas possuem um site que é como se fosse um Tinder, onde você cria o seu perfil, as famílias criam o perfil delas e vocês se conectam nesse site. E esse perfil a gente chama de application. Ele é basicamente o seu currículo online para essa família olhar. Para preencher esse perfil, existem várias abas e páginas com perguntas, com documentos, com coisas que você tem que anexar, responder, preencher de cada categoria para ter um currículo completo, tanto para a agência, tanto para a família. Tem informações que não são disponíveis para a família, somente para a agência. Ainda dentro desse terceiro passo, uma das partes de preencher o application é que você precisa passar em médico. Vai ser necessário um clínico geral que assine um formulário médico, um formulário também de vacinas, falando se você já tomou a vacina do Covid, vacina de tétano. As vacinas importantes, elas são obrigatórias. No seu application também é um momento que você vai descrever as suas experiências infantis. Existe uma aba que você vai colocar o nome das crianças, descrever cada experiência, quantas horas você trabalhou com aquela família, o que você fazia, se você dirigia essas crianças ou não, por exemplo. Todos esses detalhes da rotina você vai ter uma chance de descrever nessa sessão. Muita gente acha que só conta as experiências que você realmente trabalhou de carteira assinada, mas não. Eu, por exemplo, nenhuma das horas que eu comprovei foram através de carteira assinada, foram todas experiências de boca a boca. A forma que funciona essa confirmação é a seguinte: você descreve, como eu falei, as experiências e tudo mais, você anexa fotos. Quando você finaliza de descrever tudo isso, você vai submeter isso para revisão e ao mesmo tempo você também vai ir na parte de cartas de recomendação. Existe uma outra aba onde, por exemplo, na minha agência, eu vou falar como funcionou com a minha agência porque eu não fiz application com nenhuma outra agência. Na minha agência, a forma que funcionava era que eu colocava o e-mail da mãe ou do pai ou do responsável por aquela determinada experiência. Eles mandavam um formulário naquele e-mail. Aquele responsável preenchia aquele formulário sobre a experiência de você trabalhando com as crianças. Depois que eles enviavam essa resposta, a agência ligava para os responsáveis para perguntar sobre também e confirmar. Então, gente, as três coisas precisam bater: as informações,
para eles confirmarem essa sua experiência. Não precisa ser carteira assinada, mas todas as informações precisam estar corretas. Ainda na parte de recomendações, existem uma carta de recomendação de caráter. Eu pedi para uma amiga que já me conhecia há 8 anos fazer uma carta de recomendação sobre o meu caráter. Pedi para um amigo que eu tinha fazia 5 anos fazer essa carta também. E pedi para uma amiga de 1 ano e pouco também fazer essa recomendação. Eu coloquei o dado de cada amigo lá, o e-mail de cada amigo, e a agência enviou um formulário naquele e-mail para eles responderem sobre mim. Nessa parte eu acho que a agência não liga pra pessoa para conversar sobre, porque é uma questão de recomendação pessoal e não uma recomendação profissional. Existem umas perguntas pessoais dentro desse application que você fala sobre a sua vida e que você fala também o porquê você quer ser au pair. A gente tá no século 2026, eu apoio vocês usarem ChatGPT, mas não pro ChatGPT criar um resumo para vocês, criar uma resposta maravilhosa para vocês, não. Criem algo do seu coração e peçam pro ChatGPT fazer aquilo ficar melhor, só que sem perder a essência e quem você é, sabe? A última parte desse application é que você precisa fazer um vídeo assim, deitado, ou você pode fazer um vídeo em pé também. Eu recomendo fazer assim, porque aí você tem aqui os espaços do lado enquanto você fala, pra colocar fotos, colocar letras e tudo mais. E nesse vídeo você tem que fazer basicamente um resumo do seu currículo. Você tem que falar o porquê você quer ser au pair, seus gostos pessoais, se você faz esporte, se você gosta de cozinhar, se você gosta de fazer aquilo outro, coloca tudo isso ali. A sua experiência dirigindo, você fala sobre isso também. Eu falei tanto do terceiro passo aqui, mas é porque ele é o mais demorado, tem muitas etapas, porém a agência vai estar com você, te acompanhando e te ajudando em cada passo. Por isso que eu falo pra prestar atenção no atendimento da agência que você escolher, tá? Agora a gente vai pro quarto passo. Você já terminou o seu currículo, tá prontinho, vai ficar online, seu perfil fica visível pras famílias e agora você vai começar a marcar entrevistas, você vai começar a conversar com as famílias. A maioria delas se comunica por e-mail. Então coloca um e-mail bom que você tem acesso, não um e-mail que já tá quase cheio. Coloca um e-mail que você vai sempre ter acesso. Se precisar, cria um e-mail só pra isso. Você vai marcar as entrevistas, você vai passar pelo processo de entrevista com várias famílias, você vai ver qual família você gosta, qual família você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Agora eu vou manifestar aí na vida de vocês. Você achou a Host Family perfeita? Amém? Amém? Eu ouvi um amém? Amém, né? E agora você precisa tirar o seu visto. Você tem a opção de preencher toda a papelada sozinho e tudo mais. Não é a coisa mais difícil do mundo, mas eu tive o meu primeiro visto negado. Então eu recomendo que você procure ajuda sim. Você pode fazer com uma assessoria, ou você pode conversar com pessoas conhecidas que já passaram por esse processo. Você preenche a documentação e aí você vai precisar ir pra cidade que você vai ter as entrevistas. Você vai no CASV, que é um lugar que você vai tirar a foto pro seu visto. Então vai arrumadinha, vai bonitinha, entendeu? Preparada pra tirar aquela foto pra quando você recebeu o aprovado ser carimbada no seu passaporte. E no dia seguinte tem entrevista, ou se for no mesmo dia, você vai ter entrevista no mesmo dia. Porém, aí é no consulado americano e não no CASV. São duas locações diferentes. Agora, amigas, o seu visto foi aprovado e você pode vir ser uma au pair. Dependendo da agência, após você ser aprovada, você tem que começar o treinamento online. Porém, com a minha agência, eu comecei o treinamento online antes. Eu comecei o treinamento online quando eu fechei o meu match. Esse treinamento online nada mais é que umas 10 mil aulas que você tem que assistir, que são sobre as regras do programa, regras de segurança, situações, por exemplo, e como lidar com essas situações, instruções de como funciona o programa de au pair. Eles enfatizam muitas regras que, se você quebrar, geram expulsão, porque existem regras que estão lá por um motivo, né? E também existe um curso de primeiros socorros que você precisa fazer. Então você assiste aulas sobre primeiros socorros. Você tem que concluir esse treinamento dias antes de ir pro seu embarque. Eles emitem a sua passagem de avião. E aí, gente, dependendo do que você trabalha, aí esse é o momento de você pedir as contas. Ou se você trabalha num lugar que você precisa dar um mês de antecedência, dá 30 dias, dá 2 semanas, você faz de acordo com o tempo que você vai embarcar. Faz as suas malas, se despeça da sua família, dá beijo, abraço, compra as coisinhas que você quer levar pra você e entre no avião pra ir conhecer a sua Host Family. A maioria das agências existe um treinamento em Nova York. Não é em Nova York, gente. O treinamento, ao menos na minha agência, era numa cidade chamada Newark. Era perto de Nova York e existia um tour incluso pra Nova York, que acho que a gente foi no segundo dia pra lá. E você vê a Times Square, você vê o Central Park, você vê a escada onde eles filmavam aquelas cenas de Gossip Girl. E o treinamento em si, as aulas que você vai ter lá, assistir as palestras, são basicamente o resumo do treinamento online que você fez no Brasil. Então tudo que você tinha visto nas aulas online, você vai escutar de novo. Eles reforçam principalmente as regras do que não pode fazer e as suas obrigações. E você não está em cativeiro lá, gente. Se você quiser ir no primeiro dia, depois que acabar as aulas, você e suas amigas que você acabou de conhecer, quiserem
pagar um ônibus e ir pra Nova York ou pegar metrô, vocês têm a liberdade, vocês são adultas. E eu e minhas amigas fizemos isso. No primeiro dia a gente já foi pra Times Square, fomos lá, fomos nas lojinhas, gastaram os nossos dinheiros. Tem um vlog aqui no YouTube, inclusive é o primeiro vídeo desse canal. E no terceiro dia de treinamento é o dia que você vai pra sua host family. No meu caso, eu tive que pegar avião pra ir pra minha host family. Mas se você é um au pair que vai ser dali da região de Nova York, estados perto de Nova York, pode ser que você vá de trem, pode ser que você vá de Uber, pode ser que a sua host family mesmo te busque. Parabéns, você passou por todo esse processo, foi estressante, mas acabou. Agora finalmente você pode viver uma coisa que você tanto sonhou e idealizou na sua cabeça. Esse processo todo é uma montanha russa de emoções. Você fica nervosa, você fica feliz, você fica triste porque vai deixar sua família. Mas eu gosto que é assim porque meio que já te prepara pra vida aqui, porque a vida dentro desse intercâmbio, ela também é uma montanha russa. Tem dia que a gente tá em depressão, com saudade da família, com vontade de ser amigos, mas ainda não fez amigos. E tem dias que a gente tá conhecendo lugares maravilhosos, tá tendo a companhia das pessoas mais legais, pessoas que entendem o que você tá passando e seguir o seu objetivo aqui dentro dos Estados Unidos. Então, se você é novinho e tá assistindo esse vídeo, cara, já começa a guardar o seu dinheiro, já começa a se preparar, vai atrás, se dedica com o seu inglês, porque ele é a coisa que vai mais fazer diferença aqui na sua experiência. Eu tenho certeza que esse programa vai abrir novas portas, vai abrir nova perspectiva de vida, vai te tornar uma adulta de verdade. Se você acha que você é adulta agora, você vai ver que tinha muita coisa pra você amadurecer ainda e a sua mentalidade muda muito quando você tá aqui. É isso, eu desejo boa sorte a todas vocês. Beijo!